Hoje eu vim aqui contar com vocês uma experiência que eu tive nessa semana sobre ingratidão, sobre desonra. Eu passei por situações que me fizeram ativar, a entrar naquele gatilho de falta de valor. E fazia tempo que eu não visitava e foi muito estranho. E, enfim, o inimigo adora, né? Quando você baixa a sua frequência, foi engatilhado, baixei minha frequência, daí eu comecei, me deu uma angústia. Eu fiquei mal e daí comecei a conversar com Deus e pedir pra Deus, para que Deus me trouxesse clareza sobre por que eu tava do nada, uma coisa tão boba me fez ir lá pro fundo. Por que aquela pequena coisa, que aparentemente é pequena coisa, me fez ir lá pro fundo, emocional. A primeira coisa que Deus me mostrou foi um livro que eu tenho sobre codependência. Só pra vocês entenderem, codependência, ela é uma dinâmica relacional, que a gente aprendeu isso lá na nossa família de origem. E pode isso estar vindo de gerações, é uma dinâmica relacional disfuncional, tóxica. Onde duas pessoas, e podem ser mais pessoas, uma exerce o papel de dependente emocional e o outro codependente emocional, sempre é emocional, porque o dependente é sempre aquela pessoa que gosta muito de receber, que vive naquela dinâmica mais passiva, de que tá sempre naquela coisa de eu não consigo, de querendo receber, de tomar mais. E o codependente é aquele fazedor compulsivo. Um é recebedor compulsivo e outro é fazedor compulsivo. O codependente acostumou a sempre estar ocupando lugares onde ele precisa carregar peso, onde ele precisa fazer, onde ele precisa estar sendo solução. O dependente gosta de receber. E eu vou falar aqui sobre o codependente. É lógico que tem horas que o codependente também age nesse lugar de dependência. E o dependente também, às vezes, é um codependente. Mas, geralmente, a gente está enraizado mais em um ou em outro. Eu venho de um lugar relacional onde eu me desenvolvi muito nesse lugar de codependência. De estar sempre fazendo, de carregando peso, de querendo ser solução de tudo. É o salvador. E esse dependente, ele acaba tomando muito a posição de vítima. Então, presta atenção. O dependente gosta muito dessa posição de vítima e o codependente do salvador. Mas isso são papéis. Eu vou explicar aqui um pouquinho mais o que é sobre isso. Tem o que a gente chama, que é triângulo de Karpman. Eu até coloquei aqui para falar para vocês direitinho. Ele é um modelo de interação social proposto por Stephen Karpman. Ele descreve 3 papéis de interações sociais que a gente tem: de vítima, perseguidor e salvador. Para você ver, isso é um triângulo dramático. Você vê todos os filmes, tudo que tem de arte, de drama, a gente vai ver esses 3 papéis. A vítima é o mocinho, o salvador, que é o herói, e o perseguidor, que é o bandido. Então, sempre vão ter essas 3 figuras. Como eu tô te falando do que o codependente, ele tomou para si, se identificou muito com esse lugar de salvador. Então ele tá sempre fazendo, ele sempre tem que salvar alguém, ele tá sempre à procura de algum problema para carregar de algum peso. Ele sempre tá apagando fogo. Agora tem um outro papel que eu te falei, que é o dependente. O dependente é esse que se identifica muito com a figura de vítima. Tá sempre esperando alguém tirar ele dali, reclamando, murmurando, esperando que alguém apareça e que tire ele dessa torre, né? Essa dinâmica relacional promoveu na gente uma personalidade mais forte em um ou em outro. Vamos falar do codependente hoje. O codependente. O que Deus me explicou sobre mim? Eu tenho muito essa salvadora. Eu tô sempre querendo salvar, me responsabilizar por coisas que são minhas, coisas que não são. Essa questão de muito de fazer. E a minha identidade foi muito formada nisso, pelo que eu faço, pelo que eu consigo fazer pelas pessoas, pelo quanto eu consigo fazer pelas pessoas. Só que por incrível que pareça, por mais que você faça, às vezes as pessoas vão gostar de você porque você tá fazendo e não de você. E aí que tá o engano. Às vezes você começa a fazer e você acostumou, é a sua forma de pensar e de agir no mundo. Você foi criado daquela forma e você tá sempre fazendo, só que às vezes as pessoas vão gostar do que você faz e não de você, necessariamente. E às vezes depois vão esquecer que você fez. Na verdade, elas vão pegar o que você fez e depois nem vão lembrar que foi você que fez. E você fica naquele lugar de você aprendeu a ser amada nesse lugar onde você era vista, ou nem era, ou tentava ser vista pelo que fazia, mas era pelo que você estava fazendo, não por quem você era. Então, peraí que agora eu vou falar do que tem a ver com esse triângulo dramático nisso tudo. Com a codependência, com esse lugar de fazedor, de salvador. Esse lugar de fazedor funciona assim. Então você faz, eu tô te falando o que isso é o ego, por que a gente precisa tratar a alma, né? Esse lugar de fazedor ou fazedora que você foi, desde lá da infância você traz isso consigo, de carregar peso, de estar sempre de solucionador.
Você tem isso muito forte. E de repente você faz e acontece isso que aconteceu, a ingratidão. E aí, o que é a sua tendência? Ir para o outro lugar do triângulo de Karpman. Você vai para vítima. Olha o triângulo do drama, como que funciona. Então, de Salvador, você vai para vítima. E aí, você entrou ali naquela tristeza, enfim. Logo, você começa a perseguir. Então, você fica vítima e perseguidor. Esse triângulo, quando a gente fala esses 3 papéis, a gente pode estar em 1, estar em 2, em 3. Então, na dinâmica relacional conosco, com a gente mesmo, muitas vezes a gente exerce essas 3 funções do triângulo dramático. Quem nunca já entrou dentro dos próprios pensamentos, coisas que aconteceram no dia a dia, vai para esse lugar de vítima. Ó vida, ó céus. Por quê? E quem nunca entrou nesse lugar de herói? Às vezes você está nas suas falas mentais e se pensa que você salvou a pessoa, que você... E ao mesmo tempo aquele lugar de perseguidor, de raiva, que você fica alimentando raiva. Tipo assim, nossa, aquele perseguidor, acusador. Nós temos esses 3 isso dentro da gente. E a gente, enquanto a gente fica vendo o ego, a gente vai ficando nesse drama emocional dentro da gente. Voltando pro codependente. Então, o que o Senhor me explicou? E eu tô trazendo isso pra você porque talvez você se identifique, não é só pra falar sobre mim. E a gente vai entender que talvez você se identifique e, de novo, é tudo sobre Deus. Espera que nós vamos chegar lá. Então, o que Deus me mostrou? Que eu ainda, apesar de ter me curado muito, ainda tava nessa figura de salvadora. E a salvadora que não foi reconhecida vai para aquele lugar de vítima, de tristeza, de... Eu vou te falar com o inferno, as trevas, o inimigo. Ele, quando a gente baixa quando a gente vai para esse lugar de alma machucada, a gente baixa a nossa frequência, eles aproveitam. E eu, de repente, comecei a me sentir tão mal, eu achei que era uma coisa tão pequena pra eu ir para algum lugar tão dramático dentro de mim. Então, eu comecei a me sentir a vítima, de que nunca ninguém me reconhece, nada que eu faço é visto, é reconhecido. Enfim, tipo, aqueles nada, nunca. Sabe quando a gente começa a ir naquela vítima? E depois, logo, já veio raiva, que é de novo o perseguidor. Raiva, ou tipo, o que eu vou fazer com isso? Também não vou fazer mais isso aqui. E aí, você entendeu? Essa raivinha, esse lugar de julgar. E aí, o que o Cristo me falou? Mas é lógico que eu sento com Deus depois, a gente vai sentar no papo reto pra Ele me trazer sabedoria, porque a sabedoria humana, ela é isso, né? Reciprocidade. O Senhor me falou, quem for andar comigo, às vezes Deus está te levando para algum propósito, seja cargo de liderança, seja ajudar a curar outras pessoas, seja só para você ser curada mesmo e ser uma pessoa completamente diferente, para sair desse triângulo de dramático, dessa historinha mental que cansa. Ou você é vítima, ou você tá salvando, ou você tá perseguindo, acusando uma pessoa. A gente sai desse drama mental, que isso reflete, é humano, isso é da nossa alma, né? Tanto que o cinema sabe disso, a arte sabe disso, a música sabe disso, os produtores de música sabem disso, por isso que eles atingem essa alma. Quando a gente escuta a música, identifica com quem bebeu, eles conhecem disso. Então, o que ele me mostrou sobre ingratidão e sobre questão de injustiça, de ingratidão, de que isso ainda havia uma dor minha de querendo ser reconhecida por isso. E que quem quer caminhar com ele, ele vai quebrando o nosso ego pra gente entender que é pra gente sair de cena. Tanto na questão de honra, quem já ouviu toda honra e glória a Deus, primeira coisa, é lógico que eu gostaria que a pessoa honra e glória a Deus, quer dizer que a pessoa fosse grata a Deus por uma coisa que eu fiz por ela, que ela seja tenha grata e se sinta honrada por Deus, não quer dizer que não pode ser para minha pessoa, mas Deus cada vez mais tirando o meu ego, sabe, essa percepção de mim, de querer ainda ser reconhecida. Às vezes Deus não vai colocar a gente em postos diferentes ou postos de confiança dele, onde ele quer levar a gente, porque aí a gente ainda tem essas casquinhas, essas camadas a serem limpas. Então, a gente aprender, a gente se diminuir, e isso não doer mais na gente. Porque o correto, o que ele quer é que a honra e glória seja dada a ele. Não quer dizer que ele não quer que nós não sejamos honrados também como seres humanos, mas a gente entrar nesse lugar de se humildecer, ficar pequeno, sabe? A gente ficar confortável com ficar pequeno e ele ficar grande. E outra coisa, agora o outro contraponto, isso com relação a gente receber. E outra, com relação a gente dar. Sempre que eu estiver fazendo alguma coisa pelas pessoas ou por alguém, ou independente do que eu esteja fazendo, eu entendi que eu estou fazendo sempre para Deus. Você entende que a gente sai do eu, do ela, e é maior do que isso? Viver com Deus, quando a gente fala de reino, é sempre dar um passo atrás dessa alma, dessa pequena alma doente por atenção, por reconhecimento. E quando a gente dá esse passo e a gente começa a ficar confortável com a nossa pequenez, a gente está agindo do Espírito.
e não da alma. Quando a gente tá ali identificada com a alma, a gente fica triste de nos sentindo pequena. Quando a gente vai pro espírito, a gente fala, ok, eu sou pequena e Deus é grande. E eu sou grande quando eu sou pequena. A nossa grandeza de quem vive em Cristo vem do Senhor. Então toda honra e glória é a Ele. Então, quando a pessoa fica feliz por uma coisa que eu faço a ela, que seja pra Deus. Nossa, eu fico muito feliz que Deus te usou, Deus nos usou. Tipo, eu fui meio, nós somos meio por onde Cristo age na Terra. E assim como quando eu fizer alguma coisa pra alguém, pro mundo, que seja, eu faça com alegria e da melhor forma, sabendo que eu tô fazendo pro Senhor. Sempre é pro Senhor. Desse lugar, a gente vai deixar nosso vaguinho desse tamanhozinho assim. A gente vai cada vez massacrando ele, mas tipo, sai desse lugar. Nós vamos encontrar um monte de pessoas que não vai reconhecer o que a gente fez, a gente entender, tipo, ok, eu fiz porque eu tinha pra fazer. Então eu entendi que eu também estava agindo, nesses dias eu também estava agindo a partir da minha alma. E Deus me mostrou isso, entendeu? A minha pequenez. Então aqui eu vou deixar uma arma para você lutar. Quando o inimigo vier te atentar, que você dessas baixas, vier naquela angústia, e você vir para esse lugar de vítima, ou de perseguidora, de raiva, porque as coisas não são do jeito que você queria que fosse, ou porque você achava que tinha que ser diferente, ou cobradora, ou nesse lugar de salvador eu sou grande. Sempre que você perceber essas três figuras agindo na sua vida, você fala, senta baixo, tô te vendo, senta baixo. Tipo assim, não, tipo, fica quieta. Aqui, tipo, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E quando eu também entendi que Deus conversou isso comigo, na hora, tipo, eu levantei minha energia, na hora, eu saí desse lugar baixo de vítima, eu fui pra vítima e perseguidora. Eu tava na salvadora, né? Quando eu me senti em gratidão, aí eu fui pra vítima e perseguidora. Então, quando eu vim aqui, Deus fez comigo, eu entendi, sempre que vier alguma coisa de pessoa foi ingrata, você fala, tudo que eu faço para Cristo. Assim fala em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Então, gente, tá vendo? Essa é a espada que a gente deve usar quando vier sentimento de vitimismo, porque nós fomos acometidos de ingratidão de alguma pessoa. Não é sobre nós, é sobre Deus.